Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Hoje tô aqui sozinho, sem o meu companheiro Vinícius, para gravar um episódio diferente assim do que a gente está acostumado, com o tema da Gamescom. Para quem não tá sabendo, agora no final do mês de junho, lá na última semana, de 26 a 30 de junho, aconteceu a Gamescom Latam. É a primeira edição da Gamescom, que é um evento de videogames, né? Costuma acontecer lá na Europa. E agora a gente passou a ter uma edição no Brasil. Então essa foi a primeira edição da América Latina. E nossa equipe pôde comparecer no evento no sábado, dia 29 de junho. Quem estava lá? Eu, Danilo, que estou aqui gravando. A minha esposa, Beatriz, que atua na nossa equipe como social media. O Vinícius, que está sempre aqui gravando comigo, também na função de social media, e o João, que é o nosso redator. Então, nós quatro estivemos presentes no evento no sábado, vimos todos os stands, né? Claro que os que tinham maior destaque para a gente era o stand da Nintendo, que estava lotado de gente, e tinha também um stand da Niantic, né? Com os materiais de Pokémon GO. Então foi uma experiência muito bacana, a Nintendo estava com diversos jogos aí de destaque, inclusive Pokémon Scarlet e Violet estava lá para testar, e também um destaque para o Luigi's Mansion 2 HD que estava sendo lançado naquele final de semana, né? Dava para você testar os jogos, ganhar pôster, e um dos destaques do stand da Nintendo era a recompensa do My Nintendo, que você podia ganhar uma sacochila do Mario. Só que, assim, foi muito caótico conseguir essa sacochila, porque ela era distribuída de 2 em 2 horas e tinha uma quantidade limitada. Então, as filas estavam enormes, nós mesmos ficamos 2 horas na fila para conseguir e a organização ali da fila estava um pouco delicada. Então, isso foi o nosso maior perrengue, assim, do evento, mas a gente acabou conseguindo a sacochila. E no stand da Niantic, você podia tirar a foto ali com a moldura do Pokémon GO, você tinha cartão postal que você podia receber também, e uma carta promocional do Professor Willow que você poderia utilizar no Pokémon TCG, e essa carta vem com um código, que se você resgatar na sua conta do Pokémon GO, ela desbloqueia uma pesquisa especial. Nesse stand também tinha um totem onde você poderia carregar o seu celular, e também tinha uma mesa para você aprender a jogar Pokémon TCG com o Professor Pokémon, então você poderia agendar e fazer partidas ali em 2 pessoas, sendo guiados, né, com o professor ensinando. Então esses foram os maiores destaques, assim, quando a gente pensa aqui no mundo Nintendo e mundo Pokémon, tá? Claro que tinha diversas outras ativações, outras publishers que estavam lá, mas esse era o principal em termos do nosso universo aqui. E nós tivemos a oportunidade de realizar 2 entrevistas bem especiais, né? Como imprensa, a gente estava lá. Então, a gente fez 2 entrevistas que a gente vai trazer aqui como parte desse episódio focado em Gamescom e Pokémon GO, né? Porque essas 2 entrevistas estão relacionadas ao Pokémon GO. A primeira entrevista, que é essa que a gente vai ouvir agora, né, na sequência, ela foi feita com o Lucas Pinheiro, que é o diretor de criação da 3C Gaming, tá? E ele foi responsável por conduzir a campanha publicitária do Pokémon GO no Brasil, né? Que é Redescubra Pokémon GO no Brasil. Então a gente conversou com ele primeiro para saber como foi esse processo de desenvolver a campanha dos Pokémon, a relação com a Niantic. Então a gente vai deixar agora na sequência essa entrevista bem rapidinho foi com algumas perguntas que a gente fez para o Lucas Pinheiro. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta é, como que foi a recepção da equipe da 3C ao assumir a campanha publicitária do Pokémon GO no Brasil? Como foi para vocês quando vocês receberam esse desafio? Cara, acima de tudo, assim, pra mim, até pessoalmente, foi muito legal porque eu sou um fã da franquia, né? Uhum. E além disso, apesar, assim, é uma love brand no mundo inteiro, Pokémon e, obviamente, o game Pokémon GO. Então a gente encarou esse desafio com muita empolgação, né? De contar uma história que a galera aqui no Brasil se conectasse, que fizesse justiça à franquia, né? E quais foram as inspirações para o roteiro dessa campanha?
Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é que o maior asset de Pokémon GO é as amizades que ele cria. Que a galera joga junto, a galera se junta pra realmente sair por aí, caçar Pokémons e batalhar nas redes. Então acaba sendo uma ferramenta de amizade. A gente quis dar um highlight pra isso, realmente focar e contar uma história de amizade através do game. Legal. Quando a gente pensa nos desafios dessa campanha, né? Quais foram, assim, os principais desafios que vocês enfrentaram ao gravar, elaborar o roteiro, até a conclusão? Como que foi isso para vocês? A gente primeiro fez um trabalho bem interessante, conceitual mesmo, de tentar achar uma história que realmente tocasse as pessoas. Então a gente partiu de tentar encontrar uma amizade improvável, uma amizade entre gerações, né? E acabamos chegando na história da Dona Lourdes e dos seus amigos, muito inspirada nesse tipo de história que mostra ali uma amizade que normalmente ela não aconteceria, mas por uma razão específica ela aconteceu. Então foi um desafio muito interessante a gente buscar uma história que realmente tocasse as pessoas e contar ela de uma forma que mostrasse uma brasilidade, seja na estética do filme, seja na relação mais calorosa entre os amigos. Assim. E talvez o terceiro desafio que a gente teve foi o desafio mais técnico ali de conseguir colocar os Pokémons ali dentro da cena de uma maneira relevante, né? Visualmente interessante e que também fizesse sentido para a cena e para a história. Um exemplo legal desse desafio foi a gente, por exemplo, a gente utilizou os Pokémons de canto, né? Uhum. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante foi a gente fazer a evolução dos Pokémons junto com a evolução da amizade da galera. Então, no início ali, a gente tem os amigos posando para foto, e um deles tem um Charmander, o outro tem um Squirtle, o outro tem um Bulbasaur. E aí a gente vê no fim da amizade deles ali, no fim do filme, eles mais velhos ali já, com o Blastoise e o Venusaur. Então, mostrar essa evolução também através desse Pokémon foi bem interessante. E esses Pokémon que foram escolhidos para a campanha, desde o início assim já estava definido que ia ser eles? Ou houve discussões, houve opções, entendeu? Houve uma indicação da própria da Epic da gente e da Pokémon Company da gente utilizar os Pokémon de campo, especialmente para trazer um pouquinho daquela nostalgia e para pegar muita galera que era millennial, né? Então a galera que acompanhou ali a franquia lá do início, que jogou no Game Boy e tal, acabou sendo impactada por essa campanha. E esse era mesmo o objetivo, assim, puxar ali aquela coisa mais emocional. Exatamente, né? Dá pra ver que a campanha ela dá um foco mais para os treinadores veteranos, né, sem deixar de lado os novatos. Mas assim, até mesmo na história da Dona Lourdes, né, uma treinadora sexagenária, foi um comunicado de imprensa informou, pra trazer, assim, esse pessoal que tá desde o começo, né? Exato. E a gente brincou muito com a ideia de trazer essa brasilidade e esse lado mais brasileiro mesmo, e mixar com a lore original de Pokémon. Então, por exemplo, a gente colocou na motocicleta ali, na rotoquinha da Dona Lourdes, uns crochêzinhos ali, lembrando os ápidos e tal. Então a gente quis muito trazer esse mix de linguagem. E acho que quando se fala em tropicalização, em fazer algo que toque o público brasileiro, a gente está falando sobre isso. Trazer nas nossas comunicações signos que são muito claros, que são nossos, sabe? Que realmente diferenciam a gente do resto do mundo. Acho que o público brasileiro, que é um público enorme, um mercado enorme, é interessante se identificar com a comunicação de Pokémon. Sair um pouco daquela coisa que é mais globalizada ali, que é mais geral, e que não se conecta talvez tão proximamente do público. E acho que é bem isso a versão que a gente tem na 3C Gaming, de fazer uma comunicação integrada e que converse com o nicho gamer e com o público brasileiro. Então. Eu acho que isso ficou muito claro assim no vídeo, porque a gente percebe que, assim, não é como se tivesse sido um comercial gravado em outro lugar, só foi dublado ou localizado pra gente. Nossa, sim, é muito... Ele traz assim, não, é do Brasil esse tipo de coisa. E falando nisso, uma coisa que eu queria te perguntar qual foi o nível de liberdade que vocês tiveram nesse processo criativo? Porque a gente sabe que a Pokémon Company ela é bem rigorosa, né? Em questões de como a marca é utilizada nas campanhas. E para você, assim, como que foi essa liberdade para dizer essa... Acabou que não foi assim tanto no sentido de limitações, porque a gente tinha uma concorrência, um briefing muito claro, assim, de realmente pichar essas nostalgias. Tá. Então a gente não teve muita dificuldade em contar essa história, porque a gente tinha um direcionamento muito claro. E querendo ou não, assim, é uma coisa que é muito da gente, como agência também, a gente conseguir encontrar essas histórias. A maior dificuldade mesmo foi a gente conseguir, aí, tecnicamente mesmo, pegar todos os assets e respeitar eles visualmente. Então a gente fez todo um estudo de
obviamente respeitar a altura exata dos Pokémons, o tamanho deles, a inserção deles na cena, evitar, por exemplo, Pokémons que não tivessem no ecossistema tropical. Então, assim, a gente teve muito mais um trabalho técnico nesse sentido de adequação, mas no sentido de matar a história, o caminho já estava muito claro e foi muito mais uma questão da gente conseguir ganhar a concorrência mesmo e convencer a Pokémon Company a fazer com a gente o filme. Legal. E a gente vê que vocês trazem vários influenciadores e jogadores notáveis da comunidade, né? Na sua opinião, qual que é a relevância de ter esse pessoal participando dessa campanha oficial do Pokémon GO no Brasil? Então, a gente tem que ter consciência que, ao contrário de outras comunicações publicitárias, a gente está falando com uma comunidade mesmo que consome aquele produto com amor, assim, né? É uma relação muito próxima. Então, e parte desse entendimento é o que faz a comunidade gamer se diferenciar de outras comunidades. Então, é especial a gente trazer realmente influenciadores, pro players, casters, para realmente mostrar esse lado mais próximo com a comunidade, sabe? Então foi muito legal mesmo fazer com a galera. A galera brilhou ali e tal. A Dona Lourdes no fim do campeonato ali com os casters. Então foi muito legal fazer isso. Muito bom. Pra gente finalizar, então, a última pergunta é: qual é o sentimento que fica, né, após o lançamento da campanha? A própria Niantic que compartilhou aqui com a gente ontem na Gamescom, que foi um sucesso, que teve um impacto super positivo. Qual que é o sentimento que fica para você, para sua equipe, né, para 3C Game? Cara, é muito legal fazer parte desse novo momento do jogo. Muito legal também ver a comunidade ali engajando nisso. Assim. Poucas coisas são mais gratificantes do que você ver os comentários da galera exaltando a Dona Lourdes e tal. Então, realmente, assim, muito mais do que a gente ter um resultado de mercado, ver a comunidade gostando de uma comunicação e engajando no jogo novamente, realmente é muito gratificante. Então, sensacional, de verdade. Legal. Bom, essas eram as perguntas que eu tinha feito, tá bom? Muito obrigado por esse tempo para conversar com a gente, compartilhar mais sobre o processo criativo. E assim, eu mesmo sou jogador desde o começo, nível 50, jogo todo dia. E assim, eu achei incrível o vídeo. Eu tava no 32, aí eu voltei a jogar, tinha um tempo que eu não jogava, eu voltei a jogar perto da concorrência, aí eu dei uma evoluidinha de... Não, mas aqui... Aí eu tô no 33, mas obviamente fica muito mais difícil depois, né? Tipo assim... Sim. Mas eu tô no 36 agora. Não pode parar mais, hein? Exato. Então a gente gostaria muito de agradecer o Lucas, né, por essa oportunidade, por conversar um pouquinho com a gente lá sobre esse processo de criação da campanha. E na sequência, a gente teve a oportunidade também de conversar com os dois representantes do Pokémon GO no Brasil, né, que atualmente estão aí na figura do Eric Arak, muito conhecido na comunidade aí desde que Pokémon chegou no Brasil lá nos anos 2000, e o Leonardo Willi. Então, os dois puderam conversar com a gente, bater um papo super legal sobre o que está acontecendo com Pokémon GO no Brasil, quais são os planos futuros, tudo o que está acontecendo em torno do jogo, tá? Então, essa entrevista teve em torno de 40 minutos e a gente vai deixar na sequência também para vocês conferirem como foi. Foi um papo super legal. Então, fiquem agora com essa segunda entrevista. Posso falar uma coisa antes? Que... Como a gente falou antes, a gente é um site, blogs, a gente escreve sobre Pokémon de uma maneira geral, mas Pokémon GO ele tem bastante destaque dentro da nossa plataforma. Se vocês entram na webpage, Pokémon GO acho que das 5 ou 10 matérias mais, Pokémon GO acho que é metade delas. Eu até abri aqui para mostrar a quantidade de acessos em cada tipo de post. Alguns posts são mais recorrentes, por exemplo, como derrotar a equipe Rocket, os líderes da equipe Rocket ou o Giovanni, ou quais são os ovos daquele mês ou daquele período. Mas mesmo os posts assim que falam só sobre um mês ou sobre um evento específico, a gente consegue pelo menos 20 mil visualizações. E, claro, no site é uma coisa assim absolutamente pré-histórica, né? Claro, coisa. Não às vezes tão pré-histórica, às vezes como uma revista. Mas ainda assim, eu acho que chega a ter uma relevância, ainda assim manter uma certa importância de manter a cultura viva, de entrar num site, ver informações mais apuradas e tudo mais. Claro, a gente tem os sites gigantes, Cerebi, Bulbapedia, que fornecem informações sobre a franquia inteira e tudo mais. E a gente tenta, nesse espaço, galgar a nossa presença. A gente percebe que toda vez que tem
grande evento de Pokémon GO anunciado, tem aquele pico de visualizações, porque realmente é bem importante pra gente o cenário de Pokémon GO como um todo. Bom, vamos começar então as nossas perguntas, tá bom? A primeira pergunta é: como que vocês enxergam os eventos promovidos pelas dezenas de comunidades que a gente tem hoje aqui no Brasil, em termos de resultados e receptividade para a Niantic, para o jogo e para vocês que são os representantes? A gente vê as comunidades com uma importância fundamental para a nossa atuação aqui no Brasil. Elas são atualmente dos nossos principais pilares na nossa operação, e a gente começou com a gente iniciou as nossas operações aqui, na verdade, focando em comunidades. Foi nosso primeiro dia no Brasil, foi com uma comunidade em São Paulo, e as nossas operações hoje são muito pautadas nas atividades de comunidades. Eu acho que as comunidades brasileiras têm duas particularidades muito interessantes quando comparadas às demais. A primeira é que os treinadores brasileiros são muito apaixonados. Isso a gente vê com esportes, com a cultura pop, nós somos muito apaixonados por tudo, e Pokémon GO não é diferente. E essa paixão se traduz nesses grupos de comunidade que existem até mesmo antes da Niantic atuar aqui no país. Então a gente já observa essa paixão nos jogadores. Mas eu acho que uma outra coisa a se destacar é a organização dessas comunidades. A gente tem grupos como o de Fortaleza, o de Brasília, de Belo Horizonte, de Recife e tantas outras, que são comunidades que são extremamente organizadas, que têm seus administradores, sua equipe para preparar os eventos, que tem uma série de atividades e programação que acontece durante todo o encontro de comunidades. Então a gente observa muito essas atividades e tenta aprender com elas para desenvolver os nossos programas e mostrar o quão relevante eles são. Então por isso que hoje a gente tem um projeto que chama Club Campfire. Ele é baseado no Pokémon GO e também no aplicativo Campfire, que é o nosso aplicativo de chat e de desenvolvimento de comunidades a nível global. Ele está disponível justamente para que os nossos jogadores possam se encontrar no mundo real. E esse programa, ele visa justamente identificar as comunidades, reconhecer os seus esforços, reconhecer a sua atuação tão importante nesses últimos anos e empoderar esses grupos para que eles possam crescer ainda mais e trazer ainda mais jogadores para esse ambiente das atividades comunitárias aqui no Brasil. Então, a gente pode falar que a gente já tem 80 grupos aqui no país que estão participando desse programa. Eles estão em 65 cidades e todo mês eles trazem cerca de 20 mil pessoas para participar somente dos dias comunitários e só nesses grupos. Ou seja, a gente tem mais ainda dezenas ou centenas de milhares de treinadores celebrando o dia comunitário em todo o Brasil, e esse é um resultado muito expressivo, até mesmo antes do nosso projeto existir. As comunidades sempre foram muito relevantes e atualmente são extremamente importantes. Então, para nós, o Clube Campfire se tornou uma prioridade muito grande, partindo desse ponto de vista das comunidades serem tão relevantes, e é por isso que a gente está desenvolvendo esforços para continuar a expandir esse projeto e possibilitar que mais grupos participem deles. Então, atualmente, as inscrições são abertas para todas as comunidades que queiram participar do Brasil. Qualquer grupo organizado de treinadores pode participar. Isso é, se você tem um grupo de WhatsApp, algum grupo no Discord ou em qualquer aplicativo, e vocês se reúnem também no mundo real para jogar o Pokémon GO, vocês podem participar do Club Campfire aqui no país. O nosso projeto está se expandindo também para outras regiões. Nós lançamos ele na América Latina, então México, Argentina, Chile, todos os países, desde a América do Sul até a parte da América do Norte fazem parte. E recentemente a gente lançou o Club Campfire no Sudeste Asiático, na Índia, na Indonésia e na Tailândia. E a forma que a gente faz esses lançamentos é considerando a cultura local, trazendo essa cultura local para dentro do projeto e devolvendo ela para os nossos treinadores. Então, em todos os países que a gente atua com o clube, nós temos adaptações à cultura local e à realidade dos treinadores daquele país. Eles são tão relevantes que a gente precisa entender como o jogador brasileiro joga, comparado com os da América Latina, comparado com o do Sudeste Asiático. Então, quais são as particularidades de cada grupo de jogadores? E a gente tenta trazer isso para o projeto. Então, ele desenvolve essas comunidades também com uma série de recursos. Nós temos benefícios como a melhoria da experiência de jogo em poképaradas e ginásios adicionais nos parques onde eles jogam. Nós temos kits de brindes oficiais que enviamos para esses treinadores, para que eles possam celebrar os dias comunitários e os outros eventos ainda melhor. E nós também sempre incentivamos essa realização de atividades no mundo real. Essa atividade social, essa interação no mundo real, o exercício físico, tornar o mundo um lugar melhor, esses são pilares que nós temos para a Niantic. Eles permeiam o nosso desenvolvimento de aplicativos e permeiam também os nossos projetos como o Club Campfire. Então, a gente incentiva que os nossos treinadores se reúnam no mundo real,
que essas comunidades tragam ainda mais pessoas para jogar o Pokémon GO, mas jogar ele de uma maneira social, de uma forma que famílias inteiras possam jogar juntas, pessoas de todas as origens possam estar no mesmo espaço, de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, aproveitando aqueles eventos. Então as comunidades são com certeza fundamentais para isso, e a gente lembra sempre de um probleminha bem particular do Brasil, que é a questão da segurança pública. A gente sabe que os índices no Brasil são complexos, é uma situação de décadas, e a forma que a gente tem para atuar, uma das formas que a gente tem para atuar e tornar essa experiência no Brasil um pouco melhor, é através também das comunidades. Então, quando você está jogando sozinho, você está meio isolado, mas quando você está num grupo de 200, 300, 500 pessoas que participam de cada um desses encontros, você está num ambiente que se torna muito mais seguro, que se torna muito mais acolhedor, e você não sofre tanto com aquela questão da violência ou do roubo de celulares. Então, a gente também incentiva que os nossos treinadores identifiquem espaços onde eles podem e querem jogar, identifiquem parques, praças públicas que talvez não estejam tão habitadas, e a gente ajuda esses jogadores a retransformarem aqueles espaços, a tornarem eles lugares melhores para se jogar e para se conviver também. A gente tem algumas iniciativas de impacto social aqui no Brasil, com treinadores que foram para parques e foram para alguns locais onde eles fizeram limpeza, ajudaram a reurbanizar aquele espaço, e a gente tem diversos exemplos de como os nossos treinadores estão atuando para tornar o mundo melhor. Então, isso tudo para dizer que as comunidades são essenciais, elas são extremamente relevantes, e temos um programa que já tem quase 100 membros, quase 100 comunidades participantes e milhares de treinadores impactados por eles todos os dias, e a gente vai continuar a aprender com as comunidades para trazer essa experiência para mais cidades e também dentro das cidades para mais comunidades. O último exemplo que eu tenho para encerrar é o exemplo da cidade de São Paulo. Aqui nós temos o Parque Ibirapuera, onde fica a principal comunidade, mas a gente sabe que é uma cidade gigantesca. O pessoal que está na Zona Leste ou na Zona Sul não vai ter a mesma facilidade de chegar lá no Parque Ibirapuera como o pessoal que já está lá. Então, por isso, a gente está também trazendo para o projeto comunidades de uma mesma cidade, mas que estejam em pontos diferentes. Também estamos incentivando esse tipo de comunidade a se juntar ao clube. Então, nós temos grupos que jogam, por exemplo, no Parque Buenos Aires, e estamos procurando também grupos em outros parques, para que as pessoas possam jogar mais próximas de onde elas estão, independentemente de onde elas estão. Ou seja, numa cidade pequena, você vai ter uma comunidade participante, como Sobral, no Ceará, é uma comunidade super engajada e está no projeto. Se você está numa capital, seja ela São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Brasília, tantas outras, você vai ter uma comunidade, e se você está em São Paulo, mas numa zona que não é tão central, você vai poder jogar também, porque vai ter uma comunidade próxima de você, e quando você joga em comunidade, você tem uma experiência muito melhor. Então, elas são essenciais para esse crescimento aqui no Brasil. Isso que você falou é uma particularidade da cidade de São Paulo, né? Uma cidade com milhões de habitantes, espalhada por milhões de metros quadrados, é uma cidade maior que Nova York, é a cidade maior da América. Então, acho que é muito necessário criar esse tipo de outros parques. Você citou o Buenos Aires ali no Higienópolis, provavelmente deve existir uma demanda ali no Parque do Carmo, ou uma demanda no Horto, uma demanda em outro parque na Zona Sul, mais ao sul, né, ali na região da Guarapiranga, ou mais lá para o lado do Grajaú. Uma particular. E mais uma coisa que eu fiquei muito querendo saber era do desafio nas cidades médias. Às vezes, algumas cidades ali com 400, 500 mil habitantes, existe uma comunidade engajada por algum tempo, depois diminui ou se aumenta. E às vezes uma cidade média, que a gente chama de cidade média aqui para o Brasil, nos Estados Unidos, ela cedia o Nike. Uma cidade de menos de 400 mil habitantes cedia o Nike, e a gente não vai tratar com o mesmo deferimento uma cidade como, sei lá, de 400 mil habitantes no interior de São Paulo. A gente já trata uma cidade média ou menor. Como que funciona a gerência nessas outras cidades? Essa é uma pergunta interessante, porque o nosso projeto, ele primeiro é muito adaptado para a cultura local, como eu havia comentado. Um projeto que funciona para os Estados Unidos, ele não necessariamente vai funcionar para o Brasil, a gente sabe disso desde o começo. O brasileiro, ele costuma receber conteúdo muito enlatado, e o nosso propósito enquanto time regional, que está atuando no Brasil e em tantos outros países, mas principalmente no Brasil, é de trazer uma experiência feita por brasileiros e para brasileiros. E o Club Campfire é uma dessas experiências. Foi aqui que nós lançamos o projeto há 9 meses atrás, foi entendendo como as comunidades brasileiras e latino-americanas funcionavam, que a gente desenvolveu todos os recursos e as experiências que são parte do projeto, e esse desenvolvimento considera também cidades que não são tão centrais, como você falou, as cidades médias ou cidades até pequenas, que podem participar do projeto.
Uma coisa que a gente já fez foi entender não somente quais são as maiores cidades, onde estão as maiores comunidades, mas onde estão os grupos mais engajados e como a gente tem que atuar de uma maneira um pouquinho diferente para esses grupos. Então, um exemplo é através dos eventos presenciais que a gente realiza com essas comunidades. Todos os benefícios do clube eles são disponíveis para todas as comunidades, mas a gente tem uma série de modelos de evento que a gente consegue realizar em algumas ocasiões extras especiais. E um deles é o Campfire Tour, é um nome interno para esse projeto. Então, basicamente, a gente pega toda a estrutura de eventos da Niantic, muito similar com o que a gente faz num evento como a Gamescom. São estruturas como um Pokéstop físico, como os cutouts, né, os personagens, os totens dos personagens. A gente pega essas estruturas, bota dentro do nosso caminhão e leva para aquela cidade. E o primeiro local que recebeu esse evento foi Fortaleza, que embora seja uma capital, não é o Rio, não é São Paulo, não é a primeira cidade que uma empresa internacional imaginaria. Foi lá que nós fizemos esse primeiro evento, mais de 1.500 pessoas participaram, e isso só aconteceu porque a comunidade era tão engajada. E em seguida nós fizemos esses eventos em Brasília, em Belo Horizonte, em Recife, em tantas outras cidades que não seriam somente os maiores centros urbanos. Mas a gente também traz experiências para cidades ainda menores. O funcionamento do projeto, a gente tem alguns recursos e algumas atividades que são destinadas a cidades médias. Por exemplo, a gente não considera necessariamente somente o tamanho da comunidade para que as comunidades recebam benefícios, e sim o nível de engajamento. Contanto que o líder esteja presente, contanto que a comunidade esteja naquele espaço e esteja engajada em jogar o Pokémon GO, ter um ambiente inclusivo para todo tipo de pessoa e esteja interessada em ensinar novos jogadores a jogar, aquela comunidade vai receber os mesmos benefícios que uma cidade grande. O outro exemplo são os kits que cidades grandes, pequenas e médias recebem. A gente tem Salto atualmente recebendo o kit de dia comunitário, a cidade de Santo André, que é praticamente dentro de São Paulo, mas é uma dessas cidades que se enquadra naquele... não é no centro, é uma cidade que não está tão central, mas que vai ter uma experiência boa para quem mora lá. Sorocaba também é outra cidade, e é uma das cidades mais engajadas, na verdade. O líder local faz um trabalho incrível, tanto nas redes quanto no presencial. Então a gente tem inúmeros exemplos. A gente acabou de trazer Manacaparu, que fica no Amazonas, para o projeto, e a gente tinha a cidade de Amargosa também, no interior da Bahia. Então tinha uma série de cidades que se inscreveram, mostraram que tinham líderes e pessoas jogando, e fizeram parte do projeto, receberam e recebem benefícios, e é isso que a gente pretende continuar fazendo com esse projeto. A gente sempre tenta adaptar ele, adaptar as recompensas, adaptar os nossos recursos para essas cidades que não são necessariamente as maiores, mas que têm jogadores, e é importante também trazer uma experiência para eles. Extremamente carente. Sobral também é um exemplo de uma cidade extremamente carente e que é extremamente engajada. É uma cidade no Ceará, e eles se mobilizam de tal forma e conseguem participar desse programa muito bem também. Até uma coisa quanto ao ponto do Léo de plano de formatos funcionarem em cada região de forma diferente ou não funcionarem, se deve também à forma como as pessoas jogam em cada uma dessas regiões, né? Se você olhar, a gente tem conversado com muitos jornalistas aqui na Gamescom de vários lugares do mundo, e é muito engraçado como a gente comenta o quão diferente é o dia comunitário em cada uma dessas regiões, né? Eu tô acostumado, por exemplo, a jogar o dia comunitário no Japão, e lá você joga em células. São 3, 4 pessoas em células jogando juntas, se divertindo juntas, mas não interagindo com outros grupos, outras células, né? Elas fazem lá minding their own business, né? A gente conversou com um jornalista da Alemanha, e ele falou que lá a experiência é muito silenciosa. As pessoas jogam cada uma na sua, não interagem, não conversam entre si, ficam cada um na sua. Eles estão jogando todos juntos, mas cada um na sua. A gente falou com um jornalista de Londres, e ele falou que o pessoal é muito agressivo, eles vão sozinhos, mas eles competem entre si, eles querem fazer tudo, mas eles não colaboram um com o outro, então é muito diferente. Enquanto aqui no Brasil, as pessoas, elas é quase como um encontro familiar, eles acolhem as novas pessoas, os novos jogadores, eles trazem para jogar junto, eles puxam conversa, e aí, quanto shine você pegou? Olha só esse shine que eu peguei, pô, que legal!
eles são, os dias comunitários no Brasil são uma experiência muito legal que a gente gostaria de compartilhar com todo mundo, por serem, pelo latino ser mais caloroso, por ele abraçar todo mundo. A gente tem casos de comunidades que são ainda mais, né? Eles fazem um piquenique, eles transformam isso numa festa de amigos, e é algo muito bonito de se ver e muito diferente do que você vê no resto do mundo inteiro. Vocês comentaram que essas atividades do Club Campfire estão se ampliando para outros países, né? A gente pode dizer que essa experiência brasileira foi a base, assim, o fundamento para esse programa que a Niantic está levando para vários países? Sim, com certeza. O Club Campfire começou aqui no Brasil e foi muito pautado na operação que a gente já tinha aqui no país, mas vendo e aprendendo com as principais comunidades daqui. Então, eu posso destacar grupos como Fortaleza, Brasília, eles já tinham um nível de organização de eventos incrível. Parecia até uma empresa, de fato, e são jogadores, são dedicados, têm os seus próprios recursos para fazerem essas atividades, mas têm muita paixão. Então, eles foram a nossa primeira fonte de inspiração para criar o clube, e eu diria que também algumas comunidades da América Latina também são muito relevantes, mas o Brasil é com certeza a sede de diversas comunidades incrivelmente engajadas e organizadas, e foi a partir delas que a gente começou a pensar o Club Campfire, começou a pensar, ok, quais seriam os recursos que a gente precisa disponibilizar, quais as recompensas e como a gente vislumbra que essas comunidades se organizem. Então a gente tem alguns grupos que se tornaram referências para a Niantic do que a gente vislumbra que uma comunidade precisa ser de fato para que ela seja bem sucedida. E aí não estamos nem falando de métricas do Pokémon GO ou coisas assim, mas estamos falando de como que a gente quer que aqueles jogadores tenham essa experiência legal, como que a gente quer que eles vão para um parque e aproveitem um evento de uma maneira única. E as comunidades brasileiras foram a principal referência para esse modelo. E a gente tem alguns aprendizados. Acho que o maior deles é sobre como os laços entre os nossos treinadores são relevantes. A gente vê grupos de amigos que jogam juntos há 8 anos, há 7 anos, há bastante tempo e continuam a jogar. E tem o principal motivo para jogar sendo a comunidade em si. Talvez até em alguns momentos mais que o jogo, mas a comunidade se torna extremamente relevante para essas pessoas. E esse é um modelo de atuação de comunidades que é definitivamente uma referência para nós. Foi a base do Club Campfire e vai continuar sendo a nossa inspiração para trazer esse projeto para outros locais. Vocês comentaram também que vocês buscam estar muito próximos, assim, das necessidades das comunidades, até mesmo questões de segurança, né? Quando a gente viu sobre as enchentes, sempre teve esses casos, né? E agora você também está compartilhando que isso está se expandindo. Então, assim, quais são os principais desafios para vocês, né? Que buscam estar próximo de comunidade, mas quando a gente olha na quantidade, a gente já está falando de quase, assim, uma centena, né? Então, assim, quais são os principais desafios que vocês identificam nesse processo de expansão? Eu acho que o primeiro é conciliar as particularidades superlocais com as particularidades gerais do Brasil. Aí são generalidades. A gente tem essa ideia de como deve ser uma comunidade ideal, de como a gente espera que esses grupos atuem, mas a gente sabe que cada grupo de jogadores joga de uma maneira muito diferente. Então conciliar essas particularidades é definitivamente um desafio, mas é também uma oportunidade. É assim que a gente aprende com grupos organizados como o de Manaus, como o pessoal de Santa Catarina, como tantos grupos que fazem uma atuação bem legal, mas um pouquinho diferente do grupo de Fortaleza ou de São Paulo. Por exemplo, em São Paulo o pessoal gosta muito de pegar quantos shinies for possível. O pessoal de Fortaleza gosta de participar de dinâmicas, tem o Poké Amigo e tantas outras atividades que são criadas lá para a comunidade fazer amizades e interagir. Eu acho que essa oportunidade é de aprender com todos eles e criar esse novo pacotinho que a gente pode redistribuir, mas não obrigar os nossos treinadores. Uma coisa que a gente gosta de fazer muito é compartilhar informação, e a gente quer fazer até mais do que fazemos atualmente, mas queremos compartilhar informações e recursos para os nossos líderes e para suas comunidades, para que eles possam ver o que outros grupos estão fazendo e como isso pode ser feito. E o segundo desafio é a questão da escala, de como a gente continua crescendo esse projeto, entender quais são os recursos que são mais essenciais para o desenvolvimento das comunidades. E eu acho que nesses 9 meses a gente teve uma série de aprendizados muito bacanas, como é dessa experiência mesmo que a gente comentou, que é jogar coletivamente em um parque, que ela ela vai além do jogo e se pauta muito nas amizades. A gente está agora entendendo como a gente torna essa experiência
uma coisa que pode se tornar uma template que a gente pode reutilizar e apresentar para outras comunidades para que elas possam fazer também. Eu acho que unindo essas experiências, essas informações, essas ideias e os ensinamentos que as comunidades têm com os nossos recursos enquanto Niantic, essa vai ser a fórmula para que a gente possa expandir esse projeto ainda mais. E é o nosso objetivo. O meu trabalho aqui é justamente esse, quebrar a cabeça todos os dias para entender como a gente pode levar esse projeto, se não para todos, para quase todos os jogadores do Brasil e do mundo também. A gente não quer parar só por ter alguns grupos jogando, a gente quer que todo grupo organizado de jogadores, ou talvez nem tão organizado, mas pessoas que queiram jogar juntas, que todos eles tenham a oportunidade de fazer parte do projeto, recebam recompensas e benefícios por isso, recebam recursos no jogo e joguem de uma maneira ainda mais legal. Aliás, imagina isso a gente fala isso no nível Brasil, imagina isso no nível Sudeste Asiático, no nível Latam. As diferenças culturais são ainda maiores e é algo que a gente está levando em consideração que o Léo está levando em consideração para esse tipo de adaptação. E é muito legal que a gente, pelo menos em um pequeno nível, a gente já consegue fazer isso. Se você olhar os sites do Club Campfire, eles estão disponíveis em português, em espanhol, em inglês para a Índia, em Bahasa para a Indonésia, em tailandês para a Tailândia. E cada um dos sites, eles têm um template parecido, mas eles são adaptados para a cultura local. Claro, na língua, mas se você olhar até os logos do Club Campfire, ele é sempre o mesmo logo, é um ícone principal, mas no do Brasil a gente vê marcos e pontos locais relevantes para o Brasil. Tem o Corcovado, tem alguns locais icônicos do Brasil ali. Na América Latina são pontos da América Latina, a Serra de Monterrey, alguns outros, o Anjo da Independência da Cidade do México. E em cada um dos países a gente adapta um pouquinho da cara do projeto e do funcionamento do projeto para a cultura local. Então as recompensas são sempre mais ou menos as mesmas, mas tá tendo alguma atividade cultural na Índia, por exemplo, como Holi, a celebração deles, ou Diwali, são celebrações locais que são relevantes culturalmente. Então a gente tenta adaptar essas oportunidades também para o Club Campfire e trazer essa experiência super local para esses treinadores. Como aqui no Brasil a gente fez com o Carnaval do Amor. A gente teve um componente envolvendo as comunidades, elas participaram do evento que foi na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e depois participaram do Go Tour no Shopping Metropolitano Barra, e aí eu vou deixar para o Eric falar das parcerias num instantinho. Mas as comunidades puderam participar desse evento, que é praticamente um evento totalmente tradicional brasileiro, reconhecido mundo afora, mas a gente conseguiu unir ele ao evento de Valentine's Internacional, do Dia dos Namorados. Ele aqui no Brasil é comemorado em junho e no resto do mundo em fevereiro. Mas a gente tem o Carnaval no Brasil em fevereiro. Então a gente pôde aliar esse aspecto cultural com as nossas comunidades, levar todo mundo pra rua, mandar um kitzinho de Carnaval para todas as comunidades celebrarem e jogarem serpentina e confete por aí. E essa é a forma que a gente vai continuar crescendo o projeto, adaptando a cultura local com uma base muito legal que, de certa forma, começa aqui no Brasil e se expande para o mundo. A gente teve um anúncio, um grande evento especial para dezembro em São Paulo, mas como você disse, recentemente a gente teve o Carnaval do Amor, que foi focado no Brasil. Então a gente vê cada vez mais eventos locais, né? Algo que os jogadores aqui do Brasil sempre pediram, né? E agora estão bem entusiasmados. A minha pergunta é, o que isso representa para vocês, assim, que estão à frente representando o Pokémon GO aqui no Brasil? Essas conquistas. A gente diz que essas conquistas elas não são nossas, são da comunidade brasileira. Tudo isso acontecendo agora não é uma resposta. É uma resposta ao brasileiro abraçar muito as ações que a gente realiza. Então, o brasileiro que está muito acostumado a um conteúdo enlatado que já vem pronto lá de fora. Mas o brasileiro, quando recebe alguma coisa criada por eles, para eles abraçam de uma forma muito calorosa, com muito amor, com muito carinho, e isso é muito legal, é um resultado muito grande. Um exemplo disso foi que a gente, além do Carnaval do Amor, a gente acabou de fazer um filme, né, no Brasil. Ele foi feito no Brasil por criadores brasileiros, dirigido por um diretor brasileiro, com a participação de influenciadores, criadores de conteúdo brasileiros, casters, esportistas, então, e contando uma história muito brasileira, né? É um grupo de bairro que começou a jogar e tinha uma senhorinha já de mais idade que jogava melhor do que eles e passou a ser a mentora deles. A gente vê esse tipo de histórias repetido em
trocentas cidades no país. A gente tem aqui no Brasil especificamente, a gente tem uma quantidade de jogadores 60+, muito grande. Uma quantidade de jogadores 60+, que de repente começou a jogar sem saber o que era Pokémon, sabia de repente o que era um Pikachu, mas nossa, vó, vem comigo no parque, eu quero jogar Pokémon GO. E de repente, eles mesmos viram que era algo muito divertido, era algo muito intuitivo, que incentivava eles a sair de casa, incentivava eles a interagir com outras pessoas, fazer novos amigos, e hoje eles jogam melhor do que muita gente. A gente vê lá um exemplo num dia comunitário, de grupos de 60+, que eles celebram o dia comunitário de forma diferente, eles chegam, eles se posicionam, eles montam lá um piquenique, ficam lá passando a tarde inteira conversando entre si, rindo e jogando conversa fora, enquanto capturam um Pokémon, tomam o seu cafezinho, fazem o seu piquenique e estão em nível muito mais alto do que as pessoas que ficam correndo para lá e para cá. Então é muito legal isso, é um público muito grande que a gente tem e que a gente queria valorizar, homenagear com esse filme. Esse filme ele esteve em dezenas de estações de metrô, teve em centenas de mobiliários urbanos pelo Brasil, teve em milhares mais de 8.000 superfícies exclusivas do Google, mas mais do que isso, ele estava na boca dos treinadores. Os treinadores falaram muito sobre ele, comentaram muito sobre ele, espalharam muito para todos os lugares, e esse carinho todo rendeu muitos frutos. O Brasil hoje é um dos países que mais trazem, um dos mercados que mais trazem novos jogadores para o Pokémon GO. E isso se você comparar a mercados, aos maiores mercados do mundo, como os Estados Unidos, Japão, é algo muito representativo e demonstra a capacidade do brasileiro abraçar algo, tornar algo legal, fazer com que algo se desenvolva. E por isso, e é graças a esse tipo de reação que a gente consegue trazer esses eventos. Quanto mais o brasileiro continuar correndo atrás disso e abraçando o Pokémon GO e tendo a vontade de querer mais a gente consegue trazer coisas desse tipo. A gente vai ter esse evento, que a gente não falou qual era, lá no final do ano, que vai ocupar toda a cidade de São Paulo, que vai ser uma experiência muito legal. A gente está trabalhando muito próximo da Casa Civil de São Paulo para garantir aos jogadores toda a segurança, toda a infra, tudo isso para que eles tenham uma experiência fantástica aqui. Este não é um evento para São Paulo, apesar de acontecer em São Paulo. É um evento para o Brasil. A gente convida todas as comunidades do país para vir para cá, para passar esses dias jogando e tendo essas experiências incríveis. E é isso. E qual que é o sentimento que fica para você, Eric, ou você, Léo, de estar fazendo parte disso, potencializando as experiências de jogo de todos os jogadores? Cara, eu trabalhei com Pokémon lá em 2000. Eu fui o editor da primeira revista de Pokémon oficial de Pokémon no Brasil. E lá no passado era tudo muito difícil. Conseguir informação era muito difícil. A gente pegava de revistas japonesas, a gente consumia as corocoros e traduzia para o povo brasileiro. Era muito difícil organizar campeonatos. A gente usava a Pokémon Clube para organizar os campeonatos de Game Boy. A gente conseguiu juntar 400 pessoas num desafio Elite dos 4 durante um grande evento de anime no Brasil. 400 pessoas que vieram de diversos lugares do país sem internet. Imagina! Eram pessoas que iam jogar, que vieram para São Paulo para jogar com Cabo Link. E foi algo muito legal, mas era tudo muito difícil, era tudo muito com o esforço das comunidades, com o esforço da gente, com o esforço para fazer aquilo acontecer. Hoje a gente olha como tudo era mato, né? E vê o que se tornou. É algo muito legal. A gente sonhava naquela época com todos os eventos que aconteciam lá fora e a gente gostaria que acontecesse aqui. Todos os produtos que eram lançados lá fora e a gente queria que tivessem por aqui. Hoje a gente vê esses mesmos eventos
a gente poder trazer esses eventos para o público brasileiro é algo sem preço, sabe? É a gente conseguir trazer para essa nova geração de treinadores o que a gente sempre desejava, o que a gente sempre quis lá no passado, é algo sem preço. E algo que eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Quando eu era mais novo, eu não sabia, existia lá, você tinha sempre a noção do treinador e do professor. O treinador é o cara que vai e batalha e enfrenta todo mundo e conquista o título de campeão e essas coisas, e o professor é quem indicava o caminho e criava essas coisas pro treinador. E aí eu pensava naquela época, caramba, quem em sã consciência vai querer ser um professor? Né? Quando o legal é você ser o treinador. E hoje eu sei, porque é muito legal você poder criar esse tipo de experiência para as novas gerações. Não, é muito gratificante estando nesse universo do Pokémon. O Eric tá emocionado também. É muito significativo pra gente fazer parte desse universo Pokémon e poder contribuir para isso que o Eric comentou, que é trazer um pouco dele pro Brasil, dar uma cara de Brasil de verdade para ele e fazer o pessoal daqui aproveitar. A gente teve o Safari Zone de Porto Alegre em 2019. Esse foi o primeiro evento do Hemisfério Sul da Niantic, praticamente um dos primeiros eventos oficiais de Pokémon, da franquia Pokémon, que aconteceu no Brasil. E foi um evento para 20 mil pessoas em 3 dias, em Porto Alegre, que é uma cidade no sul do Brasil. Porém, tinham diversos argentinos, chilenos, pessoal de todo o Cone Sul pôde aproveitar essa celebração. Desde aquele momento, a gente sempre pensou, cara, queremos fazer alguma coisa assim de novo, queremos trazer algum tipo de evento para o Brasil. E poder utilizar os recursos que a gente tem à nossa disposição, as ideias que a gente tem, trabalhar junto com as comunidades, com os criadores de conteúdo e criar celebrações no Brasil, as mensais como o Dia Comunitário, as semanais com as horas de raid, os eventos como as convenções ou até mesmo como as celebrações do Campfire. Poder criar todo esse tipo de atividade é pessoalmente muito gratificante e é muito bom apresentar o Pokémon para um público que talvez nunca esperasse. Fortaleza, Recife, são lugares que têm públicos de todo tipo de jogo, de todo tipo de elementos da cultura pop, que são muito apaixonados e não costumam ter muitos eventos lá. E a gente poder trazer esse evento do Campfire para milhares de pessoas nessas cidades, primeiro, antes até de São Paulo, foi muito legal, é uma experiência muito boa, é uma experiência que condiz, eu acho que com os nossos valores, condiz com a ideia de que a gente tem de que todo mundo merece, que o Pokémon é uma franquia para todas as gerações e para todo tipo de pessoa, de toda a origem mesmo. A gente tenta refletir isso no jogo, a gente tenta refletir isso nos nossos eventos e é muito gratificante poder fazer isso acontecer, ainda não no nível que a gente quer muito mais, com certeza, e estamos chegando lá. Eu acho que esse evento no fim do ano vai ser muito bacana, mas poder fazer um pouco disso quase sempre, quase toda semana e levar isso a patamares ainda mais elevados é extremamente gratificante pra gente. Uma história engraçada só pra eu dar uma relaxada. Até para diferenças como os eventos que a gente tem são jogados, aqui no Brasil a Hora Lendária ganhou até um nome diferente, porque as pessoas elas se reúnem, ele acontece numa hora mais avançada, né, são 7 da noite, e as pessoas elas se juntam num shopping, porque assim, você não consegue se juntar num parque às 7 da noite, né, por conta da segurança e tudo mais, então eles se reúnem num shopping, num restaurante. E é muito engraçado como a Hora Lendária aqui no Brasil, ela não chama Hora Lendária, ela passou a ser chamada carinhosamente de Janta Lendária, porque eles vão jantar, vão brincar, vão enquanto eles estão jogando e vão aproveitar para jantar com os amigos. Então é um jantar com os amigos semanal que eles jogam Pokémon. Bom, eu vou trazer agora um aspecto que foi anunciado essa semana. Se eu tiver alguma informação incorreta, vocês me corrijam, mas é sobre a relação do Pokémon GO com as lojas locais, vinculadas à Play Pokémon. A gente ficou sabendo que vai ter um evento presencial, que o pessoal vai poder ir até essas lojas e receber até mesmo recompensas no jogo, né? Esse tipo de iniciativa está vinculado às comunidades, vai ser relacionado às comunidades. Vai ser algo pontual? Vocês vão ampliar isso? Vocês podem comentar um pouco sobre essa iniciativa? Claro.
Uma coisa que é muito importante é você observar o fã de Pokémon. Pro fã de Pokémon, não existe o fã de TCG, não existe o fã do anime, não existe o fã do videogame, não existe o Pokémon o fã de Pokémon GO. Existe o fã de Pokémon. Pro fã, independe onde esteja, a mídia que esteja, ele gosta de Pokémon. Por isso mesmo a gente trabalha muito junto da Pokémon Company para estar sempre onde Pokémon está. E da mesma forma, outras vertentes de Pokémon trabalham junto com a gente para estar junto com a gente. Um excelente exemplo disso é que o relacionamento que a gente tem com o TCG. Os eventos de TCG, onde tem eventos de TCG, normalmente nós estamos juntos. Quando tem os nossos eventos, normalmente a gente traz o elemento do TCG para estar junto também. Aqui na Gamescom, o nosso stand é um evento de games, é um evento de jogos eletrônicos, é um jogo de jogos mobile. E mesmo assim a gente tem um espaço ensinando as pessoas a jogar o TCG. Elas aprendem a jogar os primeiros passos e elas saem com um deckzinho delas, para elas começarem a jogar. Então, essa interação, pro fã de Pokémon, é essencial, porque não existem barreiras, não existem tipos, não existem tribos. São fãs de Pokémon. Mesmo durante o LARC, a gente vê muito disso. Os jogadores, os competidores, eles vêm com acompanhantes, né? Vêm com a mãe, vêm com o tio, vêm com o avô, vêm com namorados. E eles, enquanto eles competem, esses mais um normalmente ficam parados sem fazer nada. Só que muitos desses mais um, eles descobriram em Pokémon GO, mesmo que eles não joguem, os competidores não joguem Pokémon GO, eles viram em Pokémon GO uma forma de passar o tempo, porque ele é muito simples, ele é muito intuitivo, ele é fácil, ele é gratuito, ele tá disponível para todo mundo. Não precisa, ele tá no seu celular, você já tá com o seu celular na mão, em português, e você pode jogar, e é uma forma de você formar laços. Você, de repente, nem conhecia, você só conhecia o Pikachu, você não sabia quem eram os outros Pokémon. Jogando Pokémon GO, você passou a conhecer. De repente, você criou uma oportunidade para criar uma conversa. Poxa, eu peguei hoje um jogo, um EV. E aí esse competidor, a outra pessoa, a pessoa importante vai falar, poxa, você pode evoluir para esses outros tipos. E aí a pessoa passa a conhecer também. Então, é uma forma de ligar essas pessoas, de criar esse vínculo, criar esse laço com essas pessoas. E pra gente isso é muito importante. A gente tem agora, essa semana vai começar a ação com a Play Pokémon. A gente tem diversas outras, né? Os jogadores da Play Pokémon que participam das ligas já recebem um cartão com códigos para Pokémon GO. A gente também tem outras parcerias com outras vertentes. Por exemplo, aqui mesmo no stand, a gente está distribuindo a carta do Professor Willow, que dá uma missão muito legal dentro do Pokémon GO, que dá Meltan e outros Pokémon raros. Essa campanha com a Play Pokémon vai começar agora nessa semana. Logo mais a gente vai soltar mais informações, então fique de olho. A última pergunta, então, a gente sabe que os jogadores de Pokémon GO, eles são bem exigentes, né, criteriosos, eles estão sempre ali compartilhando os feedbacks, tecendo elogios e muitas críticas também. Pra gente finalizar, eu gostaria de saber, assim, como que vocês lidam com essas reações dos jogadores, como isso impacta o processo de tomada de decisão de vocês, a relação com a Pokémon Company, né? Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Vou falar primeiro da parte que leva para parcerias, essas coisas e afins. Eu trabalho com games, na indústria de games, desde 2004. E quando você tem um jogo que você almeja que ele se torne um jogo a ser jogado para sempre, um forever game, que ele dure mais 100 anos, é impossível você fechar os olhos para o feedback do jogador. Porque você está oferecendo uma experiência para o jogador.
e você... é quase como um serviço que você está oferecendo. Se você se coloca no seu trono e ignora os feedbacks, naturalmente não acontece. O jogador vai entender que ele não está sendo ouvido, que ele não tem... que o jogo não está mais atendendo ao que ele gosta, e ele vai simplesmente deixar o jogo. E não é o caso da Niantic. A gente tem todos os feedbacks, a gente colhe todos os feedbacks. Alguns deles, naturalmente, não vão de encontro a algumas coisas, ou alguns pilares, alguns princípios da Niantic, mas todos os feedbacks são importantes, independentemente da gente conseguir ou não segui-los. E a gente ouve todos e sempre tenta tornar isso em algo que vá trazer algo para eles. Um bom exemplo disso é a questão da segurança. A gente sabe no Brasil que a gente está no Brasil. No Brasil, você tem a situação da violência é maior, é mais grave do que em muitos outros mercados. E a gente sabe que São Paulo é a cidade campeã no mundo em roubo de celular. Roubam-se dois celulares por minuto em São Paulo. E um jogo que você estimula a pessoa a sair de casa, na rua, com o celular, isso é a questão da segurança é muito importante pra gente. Então, tendo esse feedback, o que a gente fez aqui, por exemplo, a gente está muito próximo das casas civis, ou das prefeituras, ou dos governos, para conseguir locais seguros para as pessoas jogarem, sejam parques, sempre que a gente realiza esses eventos, a gente leva em consideração, a gente vai atrás da segurança para permitir que os jogadores possam jogar tranquilamente. Outra coisa que a gente faz quanto à segurança é ir atrás das organizações de shopping. As pessoas brincam que o shopping é a praia de Paulista. Na verdade, é a praia de todo mundo hoje em dia. Você precisa vai precisar comer algo rapidinho, você vai no shopping. Você precisa comprar em algum lugar, você vai no shopping. Às vezes, você tem até uma opção mais próxima, mas por conta da violência, você vai num shopping. Por quê? Porque eles oferecem toda a estrutura, segurança e afins. E a gente tem falado muito com organizações de shopping center. Por quê? Porque eles oferecem a estrutura, eles oferecem segurança, oferecem infraestrutura, água, banheiros, praças de alimentação, tudo. E os shoppings sabem do superpoder de Pokémon GO, de levar os jogadores, de levar pessoas para os shoppings deles, que de repente podem virar frequentadores desse shopping, com todas essas vantagens. E esses shoppings oferecem para os nossos jogadores descontos na praça de alimentação, em algumas lojas, essas coisas todas. Então, pra gente é uma parceria muito importante, e pro shopping é uma simbiose muito grande, porque tem essa troca de energias, e os jogadores eles têm um espaço que eles podem jogar tranquilamente. Então é esse tipo de ação, é um exemplo de ação que a gente faz baseada em feedback que a gente recebeu diretamente da comunidade. O Leão, ele ouve o feedback das comunidades todos os dias, a todas as horas, do dia, da noite, da manhã, da madrugada. Abre. Desde que deveria. E ele pode falar um pouquinho mais sobre o feedback, como o feedback das comunidades ajuda. Acho que o próprio desenho do Clube Campfire e como ele funciona hoje emergiu desses feedbacks, né, dos últimos meses. Não, exato. A gente, eu diria, tem dois grandes... Além de todos os outros canais, a gente tem dois grandes meios de receber feedback. Um deles é, claro, as redes sociais, os comentários no Twitter, as marcações, o pessoal comentando nos posts. E é o que o Eric comentou. Tem comentários que são extremamente valiosos, tem comentários que representam os desejos de praticamente toda a comunidade. E um dos desafios e uma coisa que a gente tenta fazer é filtrar um pouco e entender o que está de acordo com os nossos princípios da Niantic, de acordo com o desenvolvimento do Pokémon GO, de acordo com a nossa relação que é bem próxima com a Pokémon Company. Temos um parceiro incrível que são os detentores da IP e trabalham conjuntamente com a gente para desenvolver
todos esses eventos, essas atividades do Pokémon GO. Mas temos também até a presença física em eventos se torna um canal para a gente conversar com os treinadores, para entendermos como funciona, como estão funcionando os eventos para essas pessoas, o que elas estão aproveitando, o que precisa melhorar. Então, nós estamos sempre presentes nos eventos, algumas vezes a paisana, algumas vezes menos a paisana ou mais, ou então perfeitamente caracterizados. Mas a gente está presente nos eventos para poder também conversar com os treinadores. A equipe da Niantic, durante um Go Fest, durante um evento presencial, está presente geralmente em peso, são dezenas ou centenas de pessoas da equipe da Niantic presentes para fazer esses eventos acontecerem, mas em todas as áreas, no setor de troubleshooting, no setor do helpdesk, são todos funcionários da Niantic ouvindo as demandas e os desejos dos jogadores. E aí a gente tem alguns recursos no jogo que surgiram a partir desses desejos. A gente sabe que tem muitos ainda que precisam, que ainda vão ser atualizados e vão receber mais novidades, mas, por exemplo, o recurso de avatar, da atualização dos avatares no jogo, ele surgiu de um desejo de muitos dos nossos treinadores de se sentirem mais representados aqui no jogo. A gente tinha um único tipo corporal, a gente não tinha muita personalização, não tinha personalização de cabelo, e trouxemos esse recurso justamente para que as pessoas das mais diversas origens pudessem se sentir representadas no jogo. E claro, estamos observando os feedbacks dos treinadores para como a gente melhora esse recurso, torna ele ainda mais significativo para os nossos treinadores. E aí, o Clube Campfire, como você comentou, ele surge também para isso, para que a gente tenha uma avenida, um canal aberto e praticamente sem filtros para que os nossos treinadores e os nossos representantes de comunidade, os nossos líderes de comunidade, para que eles se coloquem e consigam trazer as demandas de todos os treinadores do Brasil, mas também as particularidades de cada região. Então a gente considera tanto o feedback da maior cidade do Brasil, quanto das cidades que estão se desenvolvendo, tem comunidades pequenas, mas são significativas e são engajadas no Pokémon GO. Então, esse canal, essa avenida, esses grupos no WhatsApp, esses grupos no Campfire, eles são também formas para nós recebermos feedback e para a gente modificar e melhorar a nossa experiência. O Clube Campfire está sempre passando por atualizações justamente para isso, com base no que os nossos treinadores precisam, com base naquilo que vai tornar a experiência deles melhor, a gente adapta e sempre que possível a gente faz essas atualizações nesse sentido. Bom, gente, eram essas perguntas. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Bom, pessoal, então o episódio de hoje é bem diferenciado, tá? A gente trouxe essas breves impressões sobre a Gamescom, foi muito bacana, e também essas duas entrevistas que a gente teve a oportunidade de realizar lá no evento como imprensa. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a oportunidade, né, de poder conduzir esses bate-papos, pra gente é super especial. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Não se esqueçam de acompanhar o nosso site, as nossas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente está sempre compartilhando todas as novidades. Se você ainda não está seguindo a gente aqui no Spotify, deixa seu follow, né, para você sempre receber as notificações de novos episódios. E também deixa sua avaliação, que ela é muito positiva para a gente. Deixe também seus comentários, né? O que você achou dessas entrevistas, se vocês têm alguma contribuição, algum feedback. E a gente se vê no próximo episódio do PBNcast. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.